Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Diogo Durval, instrutor de yoga e de meditação. E toda quinta-feira eu coloco no meu Instagram o meu estudo sobre o Yoga Sutra de Patanjali. E estudando o segundo sutra do primeiro pada, o Samadhi Pada, que nos traz a seguinte informação, que Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que isso quer dizer, né? Que o yoga ele cessa as flutuações da consciência. E aí, a palavra consciência, a palavra chitta, em sânscrito, ela não é muito fácil de ser compreendida e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Para o yoga, chitta é a forma individual da consciência cósmica que é chamada de Mahat, que é a fonte do mundo material. Além disso, Chitta é o veículo que leva a nossa mente em direção ao nosso Atma, ao nosso ser. Então a gente pode imaginar Chitta como um fluido que envolve três coisas. Primeiro, Manas, a mente, Ahankara, que é o ego, e Buddhi, que é a inteligência. Então, na verdade, Chitta não é uma única coisa. A consciência para o yoga ela pode ser dividida em três elementos, que são esses que eu acabei de citar. E o primeiro que a gente vai conversar é sobre Manas, que é a mente. Então, para o yoga, Manas compreende desde o cérebro até o sistema nervoso, que conecta os nossos órgãos dos sentidos, que são em sânscrito chamados de Gyanendriyas, que são a visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição, e também os órgãos da ação, os karmendriyas, que são as mãos, os pés, a língua, os órgãos genitais e os órgãos excretores. E é através deles que a mente, que Manas, interage e compreende e experiencia o mundo exterior. Então, o papel da mente é armazenar informações e experiências, que é através delas que experimentamos e enxergamos o mundo. E um dos aspectos da mente é a memória, que é esse armazenamento de informações e experiências que a gente obtém durante a vida. E a mente funciona muito simples. Ela quer repetir experiências que trouxeram prazer a ela e quer se afastar de experiências que trouxeram dor. Então, quando uma criança coloca a primeira vez na vida, chega perto de um fogo e ela acaba se queimando, ela vai registrar na sua mente e na sua memória que aquilo foi uma situação desagradável. Então, ela não vai querer repetir mais aquela experiência de colocar a mão no fogo. Então, essa informação é armazenada na mente e toda vez que a criança se deparar com fogo, ela já vai saber, não posso tocar nele. O segundo aspecto de Chitta é Ahankara. Ahankara que é o ego e é a individualização do eu. E o ego é fundamental porque é ele que nos difere o que é o eu individual e o que é o mundo externo. Por exemplo, quando a gente vai assistir um pôr do sol, por mais que você esteja contemplando aquela natureza e você sente parte daquele todo, você não é aquele pôr do sol e você tem consciência disso. E por mais lindo que seja, aquilo é uma admiração e não uma fusão. Então o ego nos traz esse sentido de individualidade. E ele é extremamente importante para que a gente consiga conduzir a nossa vida. E a interface que liga o ego com o mundo externo é o nosso corpo físico. Embora a gente saiba que esse corpo físico ele vai perecer e um dia ele vai morrer, e nós não vamos levar esse corpo junto com a gente, e ao mesmo tempo nós não conseguimos viver sem ele, e nós precisamos dele para experienciar essa vida aqui na Terra. Mas é possível que esse corpo seja eu, porque eu preciso dele para viver, então eu tenho que manter ele saudável, eu tenho que me alimentar de coisas boas e nutrientes para manter esse corpo saudável, senão ele vai perecer antes da hora, e eu vou acabar sofrendo, mas ao mesmo tempo, esse corpo, na hora da morte, ele vai me deixar. Então, por quê? O que é esse corpo? Será que esse corpo é realmente quem eu sou? O corpo para o yoga é simplesmente um veículo da alma, veículo de Atma. E ele serve para que a gente experiencie essa vida apenas. E é através dele que nós desvendamos a existência humana. Mas por que nós precisamos ser
um ser individual. Vamos imaginar que não tem como dois condutores conduzirem um automóvel, senão esse automóvel ele nunca conseguiria seguir o caminho dele, nunca conseguiria ficar naquela faixa que ele precisa estar. Então, o mesmo acontece com a gente. Nós precisamos desse ser individual para comandar esse corpo, para comandar essa existência. Nós precisamos de um condutor que reconhece a si mesmo e se diferencia dos demais. Então, é através da mente de Manas que o ego entra em contato com o mundo exterior. E todas as riquezas, glórias e tormentos desse contato são transmitidos para o ego, que os acumula e fala: eu sou essa totalidade. Então, quando a gente se identifica com o ego, nós estamos tendo uma identidade limitada do eu, de um eu ilusório. Em contrapartida, a alma, o Atma, ela é uma entidade à parte da consciência que está interligada com a identidade de eu. E quando o ego se acalma, a consciência consegue perceber a realidade da alma e a sua luz se expressa através da consciência translúcida, sem aqueles apegos, sem aquela identidade, daquela totalidade que o ego absorveu através de Manas, através da mente. Grande parte da prática e do conhecimento do yoga é voltada para a diminuição do ego, sendo possível remover o véu da ignorância que obscurece a nossa visão. E isso é possível através do terceiro elemento de Chitta, que é Buddhi, a inteligência. Então nós vimos que a mente ela se conecta com o mundo externo através dos sentidos que transmite informações e ela busca classificar essas informações entre prazerosos ou dolorosos. E a mente ela busca repetir situações prazerosas e evitar situações dolorosas. E isso acontece por conta de padrões e experiências passadas enraizados na memória. O ego então se define com a totalidade dessas experiências, então a minha infância, o meu trabalho, a minha carreira, quem eu devo ser. Então o ego ele sempre vive no passado, porque no futuro está o seu maior medo, que é a morte. Então existe na nossa Chitta, na nossa consciência, a inteligência, que é Buddhi, que é como se fosse um espelho que consegue refletir de fora e a gente consegue se ver e se analisar por uma outra perspectiva e ter a capacidade de fazer uma escolha. Em latim, a palavra inteligência, ela significa escolher entre. E esse é o seu papel, é parar, discernir, discriminar e intervir. E existe um motor que nos faz intervir. E esse motor, ele é a nossa vontade. É ela que nos faz parar e agir e falar: eu quero escolher entre A ou B. Então, por exemplo, quando você acorda, você pode escolher entre ficar mais uma hora na cama ou levantar para fazer a sua prática de yoga, por exemplo. Então, você sabe que a prática de yoga vai ser benéfica para você, que quanto mais você pratica, você sabe que isso vai te trazer uma disponibilidade melhor para o seu dia, mas ao mesmo tempo você tem a opção de permanecer na cama por mais uma hora. Então, o que te faz levantar da cama e escolher a prática de yoga é a sua vontade. Ela é o motor que nos leva a tomar uma decisão através da inteligência. E quando a gente consegue fazer isso diversas vezes, nós conquistamos o nosso autocontrole. E isso nos dá uma enorme satisfação. E isso acontece em todos os momentos da nossa vida em que a gente precisa tomar uma decisão. Se a gente sai de um emprego ou permanece, se a gente termina um relacionamento ou luta por ele. Então todo esse momento de decisão da sua vida, ele acontece através da inteligência da consciência. Então um exemplo que eu acho muito interessante, que é dado pelo guru indiano BKS Iyengar, que ele diz o seguinte: você chega em casa e você sabe que tem um pote de sorvete dentro da sua geladeira. Então você abre aquela geladeira, seus olhos, que é um órgão dos sentidos, eles se deparam com o sorvete e mandam essa informação para a mente para que ela decodifique e entenda essa informação. Então existe uma conexão entre um objeto externo, um sentido e a mente. Assim, logo em seguida, como sempre, a mente transmite essa informação para o ego. Então, rápido como um raio, a mente e o ego se consultam. E a memória que está contida na mente entra em cena.
Então, uma pergunta automática é feita para a memória. Comer sorvete de creme é prazeroso ou é doloroso? A resposta é imediata e a mente identifica como prazer. Então o ego diz, ok, me dê, eu quero sorvete. Então a mente coordena o órgão de ação que é a mão, que se estende, pega o sorvete, tira da geladeira e você vai comer o seu sorvete. Agora imagine uma outra situação. Você chega, abre a geladeira, a visão, o órgão do sentido, enxerga o sorvete, manda a informação para a mente manda a informação para o ego e eles concordam. Mas aí nessa segunda situação existe um terceiro elemento, um ruído que vem e fala, espera um pouquinho. E aí a inteligência vira para a memória e fala, memória, me diz uma coisa, o que acontece? Quais são as consequências de você tomar sorvete todos os dias à noite antes de dormir? Aí a memória, sincera, ela responde, bom, você engorda muito, depois a gente não consegue entrar naquele vestido que a gente tanto gosta, e aí isso vai te trazer uma sensação ruim. Então, se você deixar a memória por conta dela, ela simplesmente vai virar e falar assim, não, vai em frente, desfruta, é gostoso, é prazeroso. E é a inteligência que intervém fazendo essa análise para você fazer uma decisão. Como sorvete ou não como sorvete? E aí, mais uma vez, a inteligência vira e fala, bom, todos nós gostamos de comer sorvete em excesso. Todos nós odiamos os efeitos colaterais de tomar sorvete todas as noites antes de dormir, principalmente você, ego, que é tão vaidoso. E aqui parece que nós temos uma escolha. Então nós temos a cognição e o poder da escolha. Então nesse caso, a mente fica completamente sem saber o que fazer, afinal a mente ela não faz as coisas por si só. Geralmente, ela segue o comando do ego. O que o ego deseja que a mente faça, ela vai lá e faz. Então, nesse momento, ela fica confusa. Ué, e agora? O que eu faço? Qual dos dois eu devo escolher? E aí, mais uma vez, a inteligência intervém e fala, não, eu vou bater o pé e nós não vamos tomar o sorvete hoje. E essa é a nossa vontade. É a vontade de não desempenhar uma ação que a gente já fez no passado e sabe que está errado. Então essa força de vontade que vem diretamente da inteligência nos ajuda a tomar a decisão correta de não tomar o sorvete naquele momento. E aí a inteligência fala, mente, diz para a sua mão para que você feche a geladeira e saia de perto do sorvete. E então a mente vai lá e obedece. E isso, quando se torna corriqueiro na sua vida, você consegue estabelecer o seu autocontrole perante alguma coisa que você sabe, que a sua inteligência sabe que não te faz muito bem. Então é assim que a nossa mente funciona, é assim que o yoga consegue observar a nossa consciência, dividindo ela em 3 elementos. Manas, que é a mente, Ahankara, que é o ego, e Buddhi, que é a inteligência. Então, através desse controle, do autocontrole que você vai adquirindo, cada vez que você tem essa força de vontade a tomar uma decisão, ou até mesmo através dessa prática de disciplina do yoga, a clareza da inteligência ela eleva esse véu de obscuridade e incentiva a receptividade silenciosa do ego, de Ahankara. E dessa forma, a consciência se difunde através dos koshas, que será o tema do nosso próximo vídeo sobre essa filosofia incrível que é o yoga. Então aproveito para te convidar a curtir esse vídeo. Se você gostou, deixe o joinha do vídeo. Siga também o nosso canal para você ficar por dentro de mais vídeos sobre yoga, meditação e autoconhecimento. Muito obrigado e até mais.